ter acompanhado o processo e saber o quanto ele era visceral para ela e possivelmente seria para mim também. Mas, pensando em como ela estaria, eu pensei, tá bom, talvez é mesmo bom que alguém faça a mediação da conversa, para não deixar isso também no colo dela, já que ela vem aqui entregar tudo que ela entregou pra gente. Tem muita coisa para dizer do espetáculo e muita coisa que acho que cada um de nós sentiu, e acho que esse é um momento também de conversar sobre essas coisas que a gente reflete, pensa e sente quando assiste uma obra como essa, porque essa é sobretudo uma obra para sentir. E tu é gigante por fazer a gente sentir essas coisas. E a gente está do lado, e a Sandra por poder conduzir um processo tão sensível como esse em tempos de barbárie. Dito isso, acho que aqui todos temos um grau de proximidade com a Suzy, e se não com a Suzy, enquanto pessoa, com essa história que a gente viu aqui em diferentes gerações, em diferentes proximidades, graus de parentesco. Então, esse é o convite, né, para que a gente possa falar sobre o que a gente sentiu, sobre onde bateu, e também comentar esses aspectos que podem ser mais específicos ao teatro de objetos, e de alguma forma também desencadeiam esse lugar de proximidade da gente com essas histórias. Assim que eu vi a bolsinha na mão, eu lembrei que a minha tinha uma patrulha e embaixo do braço para o lugar da Maria. E assim eu acho que cada um aqui em algum momento foi convidado, convocado a lembrar das mulheres da sua família. E às vezes até de si mesma, né? E é até curioso porque nós temos uma plateia majoritariamente feminina. É composta por Maria e mulher. E muitas vezes somos nós que conversamos e nos apoiamos sobre esses assuntos que são transversais. Então também dizer que isso também é um espaço de acolhimento para a gente escutar e conversar. Acho que a Suzy deixou isso bem claro durante todo o tempo do espetáculo. Então conseguiu entregar o que ela tinha, ainda assim sendo muito acolhedora com a gente, servindo inclusive cachaça. Anestésico, né? Devia ser obrigada a gente não vai tomar na sua. O ingresso é tipo um gole. Isso. Então aquele e aquela que quiser se manifestar, esse é o momento. A minha avó era bem religiosa, tá? Mas bem eu gostaria de fazer um pequeno depoimento. Meu nome é Gracinha, eu não sou catarinense, então eu não conhecia a Suzy. Conheço muito pouco do teatro daqui, de Santa Catarina. Conheço a Jo, a Maia, a Emily, eu acho que é isso. Mas eu estudei artes cênicas no passado, né? Não segui na profissão, mas meu trabalho de conclusão de curso foi sobre Arthur, que fala desse teatro vida, né? Um teatro muito visceral. Minha primeira experiência com a visceralidade no teatro, quando a arte arrebata a gente, nos leva junto de uma forma, às vezes devastadora, às vezes libertadora, foi no palco do Teatro Artístico em São Paulo, há quase 40 anos atrás, quando eu assisti As Lágrimas Amargas de Petra Tocante com Fernando Montenegro e Renata Sorra. Suzy, eu estou emocionada e queria te dizer que em 40 anos foi a segunda vez que uma atriz me arrebatou tanto quanto aquele dia. Eu saí daquele teatro tomada pela emoção, pela visceralidade, pela força da arte, pelo poder da arte, pelo poder do amor, pelo poder da compaixão. E hoje você me trouxe tudo isso de volta. Então, gratidão. Muito obrigada.
Obrigada. Era isso. Alguém falou alguma coisa? Queria falar a mesma coisa. A minha relação com as coisas é um pouco mais diferente, acho que eu sou mais nova aqui. Inclusive, eu ia ficar devendo o ingresso, porque eu não posso ver algo, você não fazer coisa nenhuma. Eu conheci a Suzy porque meu pai me colocou na aula de teatro, porque eu não sabia fazer ninguém. Eu não conseguia fazer nada. E aí eu fui fazer teatro. E eu lembro que a primeira atividade que a gente teve que fazer foi pegar um objeto que mais lembrasse a nossa infância ou algo importante pra gente. Minha amiga pegou um teclado, ela precisou de física no computador. Eu peguei um bracelete que a minha mãe me deu. Porque eu moro com meu pai. Eu não tive muito afeto materno. Então, meu teatro foi meio difícil, porque é estranho pensar que enquanto eu vejo meu pai como meu super-herói, a pessoa que posso confiar no mundo, a pessoa também não teve essa sorte. Então, ser teatro de me lembrou como eu conheci ela. E a história mexeu um pouco comigo de certa forma. Eu não sei se eu vou ter. Provavelmente não. Fazendo uma bagagem de vocês ao ver, porque eu ainda estou vivendo. Mas muitas partes ali eu meio que vi na minha vida. Muito bem. Foi incrível. E eu fico feliz de ter me convidado para isso. Obrigada, Sofia. Influenciando gerações, né? Todos os quesitos. Suzy, Jo, talvez agora a gente pudesse saber um pouco de vocês, assim, como que é chegar numa dramaturgia como essa, assim, de falar um pouco desse processo, inclusive para a gente entender, né, onde é que entra os objetos, se eles entram como os faladores, se eles entram depois, ou se isso vai variando, né, se eles ajudam a acessar as histórias ou vice-versa. Eu acho que isso é interessante quando a gente vê assistir o espetáculo, entrar na estreia, e a gente ouvir de vocês. Pode falar alguma coisa? Posso falar? Em 2000 vou contar rapidinho a história. Em 2014, eu fiz o Vértice Brasil. E no Vértice, no final tem uma roda de conversa e a gente fala alguma coisa que a gente quer fazer. Uma promessa, assim, e tal. E aí eu falei, um dia eu vou montar uma peça sobre a minha família. E eu escuto essas histórias da minha família desde que eu sou pequena, assim, sempre. Sempre escutei minha mãe contando essas histórias e as minhas tias, que inclusive são muito importantes nesse projeto, nesse processo, porque como a minha avó já faleceu, foram elas que me contaram as histórias. E eu escuto em todo Natal, sempre escuto essas histórias. E em 2018, quando eu me separei, eu falei, eu vou montar um espetáculo sobre mim. Chega de montar dramaturgia escrita por outros homens, que não seja eu. E aí eu falei, eu vou montar o espetáculo da minha família. E eu sempre soube do rabo de tatu. Então, eu sempre soube que eu ia usar esse objeto em cena. Ele era o primeiro objeto que disparou. E ele é o objeto real mesmo, ele é o rabo de tatu da minha avó. Esse rabo de tatu deve ter uns 60 anos. Porque a minha tia que me entregou ele já tem 60. Então,
como ela apanhou quando ela era criança, eu imagino que ele já tenha 60 anos. Eu sempre quis contar essa história com objetos, porque eu sabia que ela era forte e eu achava que o objeto talvez pudesse trazer mais poesia e ser mais, amenizar um pouco, talvez, as coisas que eu sabia que iam ser fortes, assim. Então a gente fez um processo, eu viajou antes de chegar na Sandra, que foi contar as histórias e tentar encontrar objetos que representassem essas histórias. Mas a gente fez diferentes caminhos, né, para conseguir chegar nas histórias. Então, algumas vezes o objeto era o disparador da história e algumas vezes ele só ilustrava a história. Eu fiz com cenas com coisas assim, vou contar a história e cacei objetos para contá-las. Pensei em objetos específicos para contar. Então, vou contar com esse objeto. E foram, acho que, esses caminhos, assim. Tem mais algum caminho? Agora tu que vai saber falar, tecnicamente. Então, a gente foi caminhando um pouco por esses lugares, assim. E acho que, fundamentalmente, eu contei muitas histórias, acho que muito mais do que eu contei, né, aqui na peça. E aí, com o tempo, a gente foi escolhendo as histórias que a gente achava que se relacionavam de alguma forma, ou que eram as que eu achava que eu tinha mesmo que contar. Tinha histórias que eu falava, essa eu tenho que contar. E todas elas tinham alguma coisa. A Sandra dizia assim pra mim, você tem que escolher uma história que te toca de alguma forma, porque é a história da sua avó. Então você tem que escolher uma história que te toca. Então todas as histórias me tocam em algum lugar. Seja por conta, a Kombi me toca muito pela minha família, assim. Eu já não tenho mais 11 tios vivos. Durante o meu processo de montagem, 2 se foram. E agora nós somos em 9. São 9 tios. Nos últimos 2 anos, enquanto eu estava montando o espetáculo, 2 faleceram. Então, a Kombi representa muito. A Kombi representaram também. A minha amiga que tem uma Kombi. Então, de alguma forma, todos esses objetos tinham... Todas essas histórias tinham coisas, e esses objetos, coisas que me tocam muito. Acho que foi assim. Quer falar? E daí teve a Sandra. E aí, quando a gente chegou lá na Sandra, a gente já tinha escolhido as histórias que a gente ia contar. Então a Sandra, genial, sentou na frente do computador e me falou, agora nós vamos escrever essa dramaturgia dessa peça. E eu já estava um ano e poucos falando das histórias, estudando as histórias. Assim. Daí ela sentou e falou, escreve a lista de todas as histórias que tu vai contar, as que tu tem certeza que tu vai contar. Aí eu escrevi todas. Aí ela falou, então, aí ela me escutou contar todas, em ordem meio cronológica, meio não cronológica, assim. Daí ela falou, tá, vamos escrever então. Aí ela... Tinha uma coisa que ela dizia assim, uma possibilidade é que você tivesse vestida de noiva. Daí outra possibilidade é que seja com caixão e tal. E aí quando a gente sentou para escrever, eu falei, eu quero o caixão e eu quero estar vestida de noiva. E aí ela disse, então tá. E aí a gente começou por ali. Porque eu tinha certeza que eu queria por esses 2 lugares. E aí a gente escreveu a dramaturgia encadeando uma história na outra das que eu contei. E algumas coisas foram se encadeando conforme eu ia ensaiando e algumas já estavam encadeadas na dramaturgia. Agora acho que é só isso. É engraçado porque eu sou a parte de fora, né? Então eu ouço as pessoas falando assim, fazer uma fala quase técnica, né? No processo. E eu que estava de fora acompanhando tudo, meio que orquestrando todo o turbilhão interno de histórias e emoções que vinha, eu vejo de outra forma, né? Claro, tá aí a emoção, mas é que pra mim o teatro e o teatro de objetos, e o teatro autobiográfico, o teatro de memória, ele é um outro lugar, assim, que ele tem a técnica, mas o processo dele é um outro lugar. Eu acompanhei a Suzy
desde o início do projeto, né, eu lembro bem que ela falava assim, o motivo, né, o disparador dela era: eu quero contar a história dos meus 11 tios, da minha avó e dos meus 11 tios. A minha avó e meus 11 tios. Então, isso foi um disparador para começar a pesquisar e tal. Mas quando a gente começou a trabalhar, de fato, nós começamos a trabalhar no ano passado, ficamos acho que uns 2 meses, ou 1 mês, não sei, que a gente trabalhava quase todos os dias, no sentido de vamos nos encontrar, e ela vinha com as histórias, e a gente ia... Eu sentava e ouvia. E depois a gente trabalhava, lapidava, ensaiava de novo, buscava objetos, trocava isso, trocava aquilo, e ia lapidando. Mas, para mim, era um processo muito importante de ouvir, de acolher todas as histórias que a Suzy trazia. Eu ouvia, no primeiro momento, ouvia com o coração, só. Eu ouvia tecnicamente, porque como eu estava fazendo assistência de direção, então a função ficou o quê? Comecem a selecionar as histórias. Como que eu ia selecionar as histórias que a Suzy ia contar? Então, assim, eu dava tarefas para ela, ou alguns estímulos, e ela trazia as histórias no primeiro momento eu ouvia. Daí era choro, era emoção, era tudo que tinha que vir, vinha ali. No segundo momento, então que tem objeto dessa história, né, sei lá, a cena enfim, qualquer um. Tem objeto dessa história? Não tem. Então, como que a gente pode colocar um objeto aqui? Aí era um pouco de tema de casa, ou a gente catava no espaço que estava. E aí ia fazer, a partir fazer a mesma cena, contar aquela história com o objeto. E aí eu comecei a gente ficou tipo uma semana fazendo mais ou menos esse processo, e aí parecia que estava tudo muito igual. Então assim, tinha uma história emocionante, um objeto, uma mesa, e tipo, tá, não vai poder ser por aí, assim, a gente tem que começar a pensar também agora esteticamente a coisa. E aí eu comecei a fazer algumas provocações com ela, o que foi bem interessante, porque daí começou a vir muitos estados, muitas outras propostas de encenação. A gente foi um dia para Casa Santana, e aí eu ia dizendo para ela: essa cena tu vai ocupar a cama e vai fazer aqui na cama. Essa cena tu faz na janela, experimenta. Ela diz: não sei como fazer. Não sei, experimenta que a janela tem objeto. Faz ali. Então, ocupando espaços. Um dia na casa dela, aí explora a tua casa, onde que você quer fazer, cata o objeto que você quer. Pegando assim tentando trazer uns estímulos, uns olhares que saíam um pouco daquilo mais técnico que a gente conhece, o que ela conhecia, o que a gente tem um pouco de estar montando a cena, assim, o padrãozinho mental, né, que a gente vai entrando num fluxo e vai fazendo tudo igual. Aí eu queria que ela cortasse aquilo. E aí foi surgindo muitas possibilidades, né, a cama, por exemplo, foi uma história que ela fez na cama, que tem ali na Casa Santana. Ela fez a primeira proposta de cena em cima da cama, e depois a cama, então, veio para uma escala menor e ficou ali a cama. E aí, conforme também a Suzy ia trazendo histórias, porque ela ia trazendo muitas histórias, eu ia anotando muitas coisas, eu ia anotando muita coisa que ela falava, né, assim, comentários, não a história, mas comentários sobre as coisas, sobre as histórias, e sobre as emoções e tal, iam surgindo vontades de eu fazer mais, de eu provocá-la mais para ver aonde que ia isso tudo. A ponto de que um dia eu falei assim: amanhã você vem pra cá vestida de festa. Pra cá é lá no meu ateliê, onde a gente ensaiou bastante dias. Amanhã você vem vestida de festa. E aí eu preparei uma festa de aniversário pra ela. Porque ela tinha me falado alguns dias antes que ela nunca tinha tido uma festa de aniversário só dela. E aí eu falei: então aqui tem um lugar de dor. Pensei comigo: aqui tem um lugar de dor, aqui tem coisas para sair. Eu vou fazer uma festa para ela vai chegar, uma festa surpresa, e eu simplesmente vou deixar, e foi isso que fez, tipo, deixar rolar o que tivesse que rolar. E aí a Suzy chegou, foi a surpresa, eu arrumei toda uma festinha de aniversário, fiz bolinho, fiz docinho, fiz tudo. Tinha até língua de sogra. Tudo que uma festa de aniversário dos anos 80 tem direito. Ou quase tudo, né, que eu pude fazer. E as convidadas... Inclusive música da Xuxa. Música da Xuxa, tudo da época. Tudo que ela não viveu
que eu entendi que ela queria ter vivido, eu pensei, né, aqui pode ser um lugar de vir muitas memórias que podem construir essa dramaturgia. E a gente fez, tinha as convidadas, tinha umas bonecas lá, que era a Emily e a Marley. Essa aí, Elas ganharam chapeuzinho, enfim, foi uma festa assim, bem intimista lá. E ali foi surgindo muitas coisas e tal. Da festa, daí a loucura, né, que é a montagem, né, porque da festa toda veio aquela cena do bolo, né, resultou na cena do bolo. Mas surgiu muitas coisas dali, né, e a vontade era isso, assim, de deixar ela, deixar que ela saísse também de um lugar, assim, como é que eu vou dizer, às vezes de um lugar um pouco racional, né, que a gente lembra, tem a história, vai e conta. Eu queria provocar que surgissem memórias e histórias que ela nem lembrava que ela tinha. E então foi um pouco isso, assim, sabe? Um pouco essa brincadeira de acolher muito, chorar muito e ficar muitas vezes tristes e sentir um peso grande nas costas, assim, pela densidade das histórias que a Suzy trouxe, né? Tinha dias que era, ai, judeu. Hoje deu. Teve um dia que eu tive que dizer, Suzy, deu, vai pra casa. Ela sentou comigo, ela ficou 4 horas ininterruptas contando histórias da família dela. E eu tava começando a me sentir que eu não aguentava mais. Eu disse, Suzy, deu, né? Agora já são 6 horas. Amanhã eu volto. Porque não dá, porque, né? Não são histórias, conta mais, né, amiga? Bom, enfim, então... Eu posso fazer uma história. É que eu entrevistei minhas tias e a minha mãe. E eu tinha uma gravação de áudio de umas 6 horas, mais ou menos. Porque eu sentei com as minhas... então, né? Faltou duas. Aí eu sentei com as minhas tias e fiz um café pra elas. E servi um monte de coisa na casa da minha mãe. E aí eu falei, eu quero que a gente conte histórias agora da vó, histórias das vidas de vocês de mãe. E aí todas as minhas tias têm filhos. E aí elas ficaram, eu passei uma tarde inteira com as minhas tias. E aí elas contaram muitas histórias. Então eu tinha muitas histórias, quando eu cheguei na Gê eu tinha muitas. Que a gente não usou muitas delas, mas... E todas elas eram assim, a minha avó é uma figura, né? Toda vez chegava na conclusão, a minha avó é uma figura. E eram histórias muito... que era do medo do cachorro pra não ter medo dos caras do bar. Era assim. E aí depois que eu conversei com todas as minhas tias, eu sentei e conversei com a minha mãe. E aí eu conversei umas 2 horas com a minha mãe. Então eu acho que eu tinha umas 8 horas de áudio. E eu gravei histórias com minha mãe. Eu perdi os áudios da minha mãe porque meu celular morreu, né? E eu perdi. E às vezes eu acho que talvez foi bom pra eu não precisar ouvir de novo. Pra eu não ouvir de novo. Então, foi só contando aqui, foi um dia inteiro de muitas emoções. Com minha mãe, com as minhas tias. Enfim, um processo muito bonito de escutar e conversar com minha mãe, escutar as minhas tias, mas bem doloroso também, assim. E foi nesse dia que a minha mãe descobriu que eu ia contar a história dela. E, acho que e foi nesse dia que ela me contou, que eu contei pra ela a história que eu lembrava dela. Que a minha mãe não sabia que eu sabia dessa história, que eu lembrava dessa história. Porque eu tinha 5 anos só. E aí, enfim, foi nesse dia. E acho que a Suzy só consegue hoje chegar nesse ponto do espetáculo, poder contar todas essas coisas. Porque tinha dias nos ensaios lá em São Paulo, a gente ficou agora 10 dias no final aí pra Sandra fazer então essa amarração das cenas que a gente levou, né, da seleção de cenas que a gente levou. Tinha dias que eu olhava e disse assim, tenho certeza que tu vai fazer esse espetáculo, tenho certeza que tu quer mesmo se expor desse modo. E tinha dias que cada dia era uma coisa que tocava, que pegava mais, né? Mas ao mesmo tempo a Suzy, eu acho que só conseguiu, e ela sempre corajosamente, né, disse sim, só consegue, né, chegar nesse ponto porque ela teve esse processo de
contar muito, de falar muito, de expurgar muito, porque acho que quando a coisa está mal resolvida não, quando a gente ainda, né, não consegue falar. Se a história ainda está lá dentro muito pulsando, não vai para cima, não consegue fazer. Então foi bem importante esse processo, né, de contar e de expurgar e tal. E aí essa coisa também, agora resumindo, então, a seleção das cenas foram, alguns objetos a gente tinha, outros não. Chegando lá, aí a Sandra, né, maestralmente, conseguindo... enfim, ela tem a maestria dela. Com a maestria dela, né, de conseguir ligar as histórias, de fazer uma dramaturgia em 2 dias, como elas fizeram, e sacar que objeto que potencializa a cena e a poesia, enfim, foi, né, orquestrando tudo isso, assim, e, não sei, a gente ficou feliz com o resultado, assim, né? Primeiro teste com o público, tem coisas ainda, né, para ganhar, enfim, ritmo, intensidade, enfim, todas essas coisas, mas isso é com o tempo mesmo, né? Mas a gente tem uma apreensão também, assim, né? Eu sempre acho assim, como que o público vai receber, né? Porque é muito forte, assim, as histórias. Mas eu não tenho dúvida que a gente está na frente, mas isso para mim, eu já falei e repito, né? A enorme alegria, assim, mais uma vez, gratidão por trazer isso para a gente. Não tenho dúvida que a gente está na frente de uma grande atriz, né? Isso é muito bonito de ver, assim, né? E eu fico, assim, me surpreendo um pouco também, né? Porque, nossa, como a gente é ignorante, né? A gente fica vendo o Brasil pelos olhos de um Brasil muito pequeno e a gente às vezes esquece de ver os tantos Brasis, os tantos talentos, né? Então foi muito gratificante para mim assistir a Suzy aqui, né? Eu acho que estou na frente de uma grande atriz, assim, né? Diferença, viu? E eu acho que essa grande atriz é que vai dar essa medida aí com o tempo, né? Primeiro o espetáculo, no meio de uma plateia, né, pequena, mas intensa, porque é próxima também, né? E aí a gente percebe, claro, no espetáculo, quando é a Suzy, grande atriz, quando é a Suzy contando as suas histórias, né? Mas eu não tenho dúvida alguma que depois de Tijucas vai estar a grande atriz ali, sabe? Fazendo o que o teatro faz, né? Trazendo essas emoções, essas histórias como forma de liberação mesmo, né? Como forma de interação, de luz, né? Hoje, assim, eu tenho alguns mestres hoje muito preciosos na minha vida. Um deles é o Lama Padmasambhava, que é o Célio aqui, e essa semana ele falou bastante sobre a arte, né? E sobre como a arte é um instrumento poderoso de liberação, né? E de transformação, né? E o teatro é muito isso, porque o teatro tem uma coisa de pulsar, de vida muito forte, né? Essa interação do ator com o público, do personagem. Então eu não tenho dúvida que vocês, logo, todos esses pequenos ajustes aí vão fluir muito lindamente, né? Eu já andei um bocado pelo mundo e já assisti muitos espetáculos e realmente para mim foi muito impactante, foi uma gratíssima surpresa no sentido de que eu confesso, né, sou muito séria, não esperava, né? Eu não esperava, mas foi muito rico, né? E isso vai ficar para sempre na minha memória. Né? Agora você pode levar a história de quem está na linha, você viu um grande teatro. Nem tem um mapa quase. A gente vai logo ver isso por aí. Posso? Era eu? Ou alguém quer falar? Fala bem rapidinho. Parabéns, Suzy. Estou muito ansiosa para assistir. Eu acho que não tem como tu ser mulher e não se enxergar no teu espetáculo, assim. Em diferentes lugares e de diferentes intensidades também. Mas, de alguma maneira,
eu me sinto atravessada também por as tuas histórias, assim. E eu acho que não tem como a gente ouvir e não lembrar de alguma mulher da nossa história ou lembrar de algum momento nosso, assim. E isso é muito forte, muito potente também, porque ver tu tendo coragem para falar sobre isso e trazendo os teus sentimentos nesse lugar, tu abre espaço na gente também para que a gente relembre de coisas assim, sabe? Também ter a coragem para olhar o que aconteceu com a gente, sabe? E criar espaços para que esse tipo de conversa comece a acontecer, assim. Que a gente tenha a coragem de liberar essas histórias e deixar, não elas morrer, porque elas nunca vão morrer, né? Mas deixar elas se transmutar, assim. Porque são coisas que talvez é só falando que elas parem de acontecer. É tirando de dentro da tua casa e trazendo para fora que talvez a história de algumas mulheres que ainda estão aprisionadas dentro de casa consigam vir para fora também. Eu acho isso muito, muito bonito, acho espetáculo assim, super sensível também. É muito legal ver a coisa dos objetos. Eu nunca, assim, não sei, acho que talvez assisti agora com um olhar mais amadurecido dentro dessa linguagem. E é muito legal ver como eles falam, assim. A panela de pressão, tipo, como um buquê de noiva, tipo, pra mim foi muito legal. A imagem também do lenço que tá na tua mãe e eu não entendi por que você colocou ele naquele momento. E daí, quando aconteceu contigo, eu entendi, sabe? Eu acho tão bonito isso no teatro, porque a gente consegue falar para além do discurso. A gente consegue... Você não precisa falar algumas coisas. Essas coisas que ficam... que estão no invisível, assim, sabe? Acho tão legal o quanto isso dá potência para as histórias, assim, e de certa maneira isso talvez que faça a gente se identificar com elas e pertencer a esse lugar, assim, esse lugar que tá no não dito também e que eu achei super legal, assim, o quanto vocês conseguiram juntar isso nas histórias e nos objetos, muito legal. Parabéns, estou muito orgulhosa de você e muito emocionada. Eu só queria falar uma coisa que tem a ver com o que a Jo falou antes, que é da coragem, sabe? Muitas histórias estão resolvidas. Muitas eu ainda tenho que trabalhar dentro de mim, sabe? E eu aguentei 10 dias. Assim, chorei, né? Chorei no limite. No limite. Mas eu chorei na casa da Adri. Entendeu? Quando eu voltei, eu falei, agora eu vou só chorar. Tipo, tudo que eu não chorei nos 10 dias que eu chorei, mas assim, no dia que eu falei, agora eu vou chorar. Aí eu falei, eu não preciso chorar. E aí eu soltei na mesa dela todas as lágrimas. Assim, de sair, sabe? De expurgar mesmo, assim. E eu acho que eu quero muito que a gente... A Sabrina me perguntou, tu quer que apresentar essa peça pra quê? Pra que público? Eu falei, pra homens. Aí ela falou assim, ela achava assim que eu ia dizer, pra mulheres. Eu falei, não, pra homens mesmo. E não que eu queira apresentar só pra homens. Mas eu falo assim, eu acho que os homens precisam ouvir muito o que a gente tem pra dizer. E é isso. Só uma coisa bem pequenininha. Ai. É que tu falou isso e eu fiquei pensando tipo assim, como é legal ir vendo, tipo assim, algumas coisas também que são, tipo, coisas pequenininhas, assim, que parece que não faz tanta diferença na história, mas você vai vendo aquilo e aumentando conforme vai passando da tua avó pra tua mãe, pra você. E, tipo, quanta coisa é assim, né? Que parece que é uma bobeira, tipo, uma bobeira. Um detalhe, uma coisa que não é tão relevante e quando isso vai ficando grande, assim, achei legal. Desculpa. Vai, Rafa. E também tem um negócio que eu reparei bastante, não sei se é proposital ou não, que tem
principalmente na parte do rabo de tatu, que é um negócio que parece que tem um alívio cômico e de repente vem um punch, assim, que é a parte que ela dá, que ela bate nas crianças. Isso acontece 2 vezes. Acontece primeiro, que tem aquela parte cômica dela correndo atrás, aí desce o sarrafo. Aí depois parece que, não sei, eu vi muita gente rindo na segunda parte, eu inclusive dei uma risadinha, quando voltou de novo e voltou aquele negócio de novo. E eu achei isso muito interessante, que acontece diversas vezes durante a história, tanto nessa parte quanto no carro, começa a tocar uma música agitada, você está toda alegre, e de repente vem aquele baque assim da voz do homem falando. Eu achei isso genial na história. E também eu gostei muito da ligação do rabo de cavalo, do rabo de tatu com o terço, porque eu, né, na minha cabeça eu pensei assim, é uma puta de uma analogia com o cristianismo, que o símbolo máximo do cristianismo é um objeto de tortura ali, né? Aquela cruz ali. Então, aquela junção ali da sua tia deixar aquilo na parede da casa assim, me tocou bastante. Já aconteceu coisa aqui desde ontem, né? Nós estávamos aqui, eu vi tudo caindo nos cartazes. O susto. Uma das coisas que falavam muito da minha avó nessas pesquisas era que ela era muito religiosa mesmo. Assim. Eu acho que tinha uma coisa que quando eu comecei o processo, que era, eu dizia assim, tudo começou por conta de uma história, que era, a minha mãe apanhou do meu pai e a minha avó mandou a minha mãe voltar para casa. Então era assim, pra mim era muita indignação. Era assim, meu Deus, vó, por que tu me fez isso, vó? Ela apanhou, tu vai lá, em vez de tu dizer, fica aqui, não vai lá com esse homem, não. Minha avó disse, volta pra casa e cuida do teu marido. E eu sempre amei muito a minha avó. Por causa de todas as histórias que eles contam da minha avó. E porque eu sempre achei ela uma mulher muito forte, sabe? Uma mulher que eu queria ser, assim, eu queria ser minha avó, sabe? Tipo, ela é dona do bar, ela manda nos caras, ela que manda tudo. Ela dizia, pedir pra namorar, tem que pedir pra namorar comigo, não pro Didi. Didi é meu avô. Não pro Didi, é pra mim que tem que pedir pra namorar. Ela que cuida do dinheiro, ela que cuida dos filhos, ela que costurou, tudo minha avó. E eu achava ela muito forte. E essa mulher que eu sempre achei muito incrível, eu tinha dito isso pra minha mãe. Pra minha mãe voltar pra casa e cuidar do marido. Então a peça tem um início num lugar de muito amor e de revolta ao mesmo tempo. Sabe, assim, um amor genuíno e ao mesmo tempo muita raiva. E eu dizia, eu queria tanto que esse espetáculo trouxesse essa dubiedade, sabe? Das pessoas olharem e falarem assim, mas ela amava o marido dela, mas ela apanhava. Mas ela queria, a minha avó amava os filhos, mas ela batia nos filhos, sabe? Então eu acho que esse lugar de um sentimento meio contraditório que a gente tem dentro da gente, assim, sabe? Eu queria que trouxesse esse lugar, assim, porque era como isso me tocava, me atravessava, assim, de pensar, é tão bonito, mas tão ruim, mas tão bonito, mas tão ruim. E ele é meu pai. Ele é meu pai. Né? Então, a Sandra fala, o teu pai tem que assistir. Tem também uma intenção da direção, assim, né, para não ficar uma coisa muito pesada, ter essas nuances, assim, né, para, enfim, para você conseguir a surpresa do teatro, assim, né, e também para deixar um pouco leve, porque senão o espetáculo pode ficar muito tenso e a pessoa senta aqui assim, tipo, ai! Então, todo um cuidado de direção, assim, né. Claro que dentro do limite possível, porque não vai brincar com a história, mas não, vai... Tanto que não tem uma coisa pesada logo assim, assim, dá um... Às vezes é meio tipo assim, então, vamos, né, se divertir um pouquinho, por quê? Dá um relax e daqui a pouco vem uma paulada, né? Que é muito, acontece muito na... A dança no carro é perfeita. Você viaja ali, daqui a pouco estava todo mundo dançando na plateia. Então você leva essa alegria, assim, você leva a alegria ali, é incrível. A gente dança junto, né? Canta junto. Eu acho que essas cenas você conseguiu mostrar, assim, muito que muitas vezes a gente tenta explicar
como é diferente ser uma mulher em determinados espaços, né? Você nunca sabe, eu acho que às vezes a dificuldade de fazer as pessoas entenderem isso, né? Outras mulheres que não sofreram para que se preservem, ou homens que não têm noção do que é isso. E aí você consegue mostrar exatamente isso nessa cena, assim. É isso, eu tô ali na festa, Tô ali de boa, mas eu não posso, em algum momento eu tenho que ter uma dignidade. É isso. Eu lembro que a Cine falou que. Eu lembro que a Cine falou sobre. A gente mora numa parte. Amor e. Um bairro. Minha família é bem do interior. E as poucas vezes que eu conversei com a minha mãe sobre a minha família, eu nunca tive uma história de amor bonitinha. A minha bisa, ela foi pegando um laço pelo meu bispo. E forçou ela por esse tempo. Por parte de mãe, eles eram indígenas. E o que eu sabia que eu já ia chorar o resto da peça inteira foi que começou a tocar gaita. E o meu biso, ele tocava gaita, ele andava a cavalo. E uma das vezes que eu fui visitar por parte da mãe, a minha mãe olhou pra mim e falou que eu parecia muito com o meu biso. Só que depois ela já tinha contado um monte de história minha, eu não sabia se eu via aquilo como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, porque ela veio e falou, meu Deus, tu nem viu esse homem, tu é igualzinho a ele. Eu disse, então, não sei se é porque eu tive muito de parte de cultura de pessoas mais do interior, tanto parte pai quanto parte de mãe. Mas pequenininhas coisas que eu ia falando me lembravam de uma história que eu tinha escutado, ou da minha avó, ou do meu pai. E eu sabia apaixonar. Esse teatro todo me lembrou muito da história da minha avó. Ela foi casada com meu avô durante 35, 40 anos. E na infância da minha mãe, dizia ela que meu avô ele não trazia dinheiro para dentro de casa, gastava tudo em bar. E chegava em casa furioso, pisava na garganta da minha avó, subia em cima dela mesmo quase para matar. Minha mãe disse que cresceu numa infância onde ela tinha que sair gritando na vizinhança. E acalmou, só que ele nunca parou de bater na minha avó, né? E até que ela deu um basta, assim, foi um baque com a família toda, teve muito julgamento contra a minha avó, e até hoje tem muito disso, assim, tem tios meus que são revoltados que a minha avó tenha encontrado outra pessoa, tenha se divorciado do meu avô, e minha avó ainda ela consegue ter um negócio de camaradagem com meu avô, mesmo não, né, nunca mais querendo se relacionar com ele. Mas para os meus tios e grande parte da minha família não é o suficiente. E eu vi muito disso. E eu vi muito da minha mãe também nesse negócio do pai ter uma amante e se descobrir. Por exemplo, o meu pai e minha mãe são divorciados. Mas um dia eu estava falando com ele no WhatsApp, né? Ele é casado com a minha madrasta. Não sei se deve falar assim, porque eu não fui criado com ela, mas com a minha madrasta. Aí ele me manda uma foto de uma mulher e fala assim, é essa aqui que eu tô pegando em Santa Catarina agora. Naturalmente, assim. Como se fosse... Como se fosse uma... natural. E eu sabendo de tudo que ele aprontou com a minha mãe, assim, nas estradas, esse negócio de cuidar de outra família, por exemplo. Meus pais são de São Paulo. E a gente morava no Paraná. Aí meu pai ele vendia saco de lixo junto com meu avô, tinha todo esse negócio assim de família. Aí ele vinha para viagem, ele sustentava uma mulher em Blumenau e o filho dela, e se eu não me engano ele tinha até um PlayStation 1 enquanto em casa não tinha nada para mim, assim. Minha mãe se divorciou bem cedo, meu avô e minha avó demoraram muito, assim. O meu avô ele deu uma guinada quando ele foi para a igreja, lá pelo fim dos anos 90, coisa assim, né, que estava uma ascensão do pentecostalismo, ele deu uma parada com a bebida, não bateu mais na minha avó. Mas, né, quando a gente vê que a religião é só uma máscara, então teve uma época lá para 2007, 2008, voltou com tudo, e lá para 2013, 2014, minha avó se divorciou dele. E é isso, eu vi muito das histórias que eu ouvi e do que eu vi quando eu era criança, né?
porque eu lembro que em Porto Belo, meu avô morava lá, foi a primeira cidade que eu morei em Santa Catarina. Em Porto Belo, quando eu ia dormir na casa do meu avô e da minha avó, eu e meus primos, a gente chegava a ficar com medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, entende? Tinha dias, teve uma vez que eu me lembro bem nítido, que a gente acordou de madrugada com os dois brigando e eu tive que sair gritando para alguém acudir lá. A gente foi parar na praça com uma amiga dos meus avós e ficamos esperando minha mãe, por causa que eles não se resolveram. Eu teve dia da mãe ter que ficar até de madrugada na casa do meu avô e da minha avó resolvendo isso. Então a gente vê nessa peça muita coisa do que a gente viu e do que a gente ouviu. Então deu para ter uma noção, assim, né? E é isso, no fim das contas, né? A experiência com a obra. Mas também eu acho que tem uma coisa que faz um recorte também muito daquilo que a gente quer esconder sobre a família, né? E eu acho que, embora o espetáculo tenha poesia para dizer o não dito, né, como diz a Amy, ou para trazer as nossas memórias, seja do interior, seja da cidade, nem tanto do interior assim, ao mesmo tempo tem muita coisa dita na peça. Eu acho que tem um posicionamento muito nítido aqui, e acho que esse posicionamento também faz com que não romantize as histórias que elas acontecem e que fique expresso de uma forma muito humanizada essas contradições pelas quais a gente passa, né, nas nossas relações familiares e afetivas, e ao mesmo tempo fica também esse apelo sobre o que a gente pode, qual é o limite, né, o que é possível suportar ou não, e sobre essa necessidade de quebrar o silêncio também, e de que a gente faça os nossos rituais de se despedir, né, os marcos das coisas que a gente não pode mais, e que não é mais aceitável. E nesse sentido, esse trabalho é muito necessário, sobretudo no momento histórico que a gente está vivendo, né? Então, é um trabalho que, com sensibilidade, consegue trazer forças, que consegue ser uma palavra certa, gigante pra caramba, né? E dizendo, olha, eu estou tendo que vir aqui abrir para que a gente possa curar melhor as nossas feridas enquanto sociedade, porque isso tudo que a gente viu aqui é estrutural. Então, acho que a gente deveria ir encerrando, porque às 8 nós temos mais uma sessão. Fica o convite para quem quiser assistir de novo. Dá tempo de convidar quem mora perto. Gratidão, Suzy, Ju, Manu. Eu só queria dizer que eu não consigo falar depois do espetáculo, tá? Então, desculpa se vocês esperaram que eu falasse alguma coisa. Poxa, Manu! Ainda mais hoje que eu não pude estar. Eu vim aqui e não pude estar no velório da Luísa, né? E que também temos várias histórias ligadas a isso, então certamente a Luísa está bem feliz, e como ela falou, a gente tem uma grande atriz aqui, eu já sabia, mas e foi o contrário, foi tentar não criar expectativas do que algumas coisas que eu já sabia, foi tentar baixar para conseguir ver o que tinha. E enfim, outras coisas a gente conversa depois, mas foi muito legal, assim, não sei se eu tive a oportunidade de ver tantas direções tuas presencialmente, eu sei que assim, como assistência, mas eu vim cutucar e deixar uma direção. Foi um bom trabalho e não é fácil, assim, é um trabalho muito delicado, muito difícil, por tudo que já apareceu aqui na plateia, nessa roda, mas é um trabalho, assim, muito necessário. Tudo que foi falado aqui, só concordo, muito necessário, muito forte, muito delicado. Acho que vocês conseguiram chegar na delicadeza que vocês queriam, né? Tem coisa que não é tragável mesmo, porque não tem que ser mais tragável. Eu continuo com a preocupação a cada segundo do espetáculo, meu Deus, a Suzy vai conseguir quantas vezes, né? Acho que é uma coisa que a estrada vai te trazer. Eu estou trabalhando com o Luano Poeira agora, que conta a história, né, do pai também, mas ele é um homem negro que fala sobre essa posição. E tem momentos que ele precisou respirar, terapia, vamos voltar, porque realmente é difícil. Mas como é necessário, assim, sabe? Como é necessário. E eu fico muito feliz de ver esse trabalho e de acompanhar. Sei que vai crescer muito ainda, quanto mais vocês circularem, mais vocês forem, mais vocês andarem, vai ter muitas histórias. Quando a Suzy me convidou, eu falei uma coisa pra ela que eu não tinha oportunidade de conversar com a Ju. E como muitas dessas coisas já aconteceram comigo, são as coisas mais difíceis, porque eu também tentei me matar muitas vezes, e isso volta e volta com peso, que às vezes você acha que se resolver a coisa volta.
eu não sabia se eu ia conseguir nem encarar. Então, para mim era difícil, às vezes, quando vim junto, foi também muito forte, Ju. E toda, né, a Ave, Rafa, hein, todo mundo que deu apoio, assim, porque é difícil, assim. E eu adoro cenografia, né, então é muito louco ver esse espetáculo com essas frases, que depois eu vou dizer para vocês olharem, porque é muito louco. E bem sempre... Meu Deus, que doido! Apesar de serem homens, né? Tem quer dizer, não que seja ruim, são todos homens, tem uma coisa que está escrito: cada segundo eu tenho para mudar tudo para sempre. E eu acho que, às vezes, no teatro, assim como você, eu também me vinculei a essa coisa do objeto, às vezes solta e depois, nas próximas... enfim, só para dizer que às vezes algumas coisas a gente consegue enterrar mesmo e de repente olhar para outro lugar. Então eu espero que essa seja uma oportunidade também, e eu percebo que não só para vocês, como para nós que estamos compartilhando. Assim, eu já tinha essa sensação e eu vi dos colegas também rolou, então que a gente possa mudar cada vez que realmente não é mais necessário. E depois, eu quero saber não agora, se 11 tem a ver com os 11 da família ou mais alguma outra coisa. Porque 11 é a árvore da vida que acabou. São 11. São os irmãos. São meus tios. São os tios. Eu só acendi 9. Mas eu vi que você dormiu. Porque 2 já faleceram. O espírito nasceu.